Boa noite, gente. Boa noite. Fica de pé mais uma vez no seu lugar. Por favor, só mais alguns minutinhos. Está feliz? Está feliz? Dá um glória. Amém, que bom. Eu estou muito feliz. Hoje pela manhã tivemos um culto incrível. Você que está nos visitando, nós temos culto também pela manhã, todo domingo às 10 horas. E você que é membro da nossa casa, sentimos a falta de bastante gente. Então, se organiza para estar com a gente semana que vem. Amém? Quem vai vir semana que vem? Vou cobrar, hein? Rapidinho assim, levanta sua mão. Onde você está, fecha seus olhos. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente começou a fazer. A gente não tem tempo para se distrair, não tem tempo para relaxar, não tem tempo para perder tempo. Então, eu gostaria que você levantasse sua mão, você que pode, com seus olhos fechados. Eu gostaria que você começasse a pensar em tudo aquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Comece de forma intencional a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem te dado, de todas as formas que Deus tem te abençoado. Nós sempre falamos isso aqui, que a oração ela é algo totalmente espiritual, mas ela mexe com o nosso mundo natural. Então seja intencional. Você que pode, começa a falar palavras de gratidão ao Senhor. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que você tem feito. Muito obrigado, Jesus, pela maneira que o Senhor tem conduzido nossa vida, a maneira que o Senhor tem guiado a nossa casa, a nossa família, nosso ministério. Nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos. Por favor, você que pode, aumenta o volume da sua voz. Não fica com vergonha, aumenta o volume da sua voz. Você está na casa do seu Pai. Essa não é outra senão a casa de oração. Jesus disse que a sua casa, a igreja que ele estava construindo, seria conhecido como casa de oração. Então comece a orar, comece a orar. Nós não vamos fazer essa reunião sozinha. Não é somente quem está pregando, quem está tocando uma música. Você é parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Então comece a dizer ao Senhor o quanto você é grato por aquilo que Ele está fazendo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Traga a nossa memória, Senhor. Traga a nossa memória somente aquilo que nos dá esperança, Jesus. Traga ao nosso coração esperança, agita a água do nosso espírito. Se tem alguma água parada dentro de nós, Jesus, agita as águas que estão paradas, Senhor. Agita, Jesus, nós queremos construir junto aquilo que estamos fazendo nesse lugar. Não é sobre alguém com o microfone em cima de um palco, mas é sobre a igreja do Senhor trabalhando junto. É sobre a igreja do Senhor construindo junto. Em nome de Jesus, toca a mente, Senhor. Toca a mente nesse lugar. O Senhor vai falar poderosamente com pessoas nessa noite. Pessoas específicas serão tocadas por Jesus nesse lugar. Eu creio que pessoas que vieram para cá nesse lugar, pessoas que saíram de casa esperando uma resposta, vão ter uma resposta do Senhor. Pode ficar tranquilo que a gente não está perdendo tempo, a gente já está fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer. A gente já está no nosso momento de ministração, a gente já está no momento de ouvir aquilo que Deus está falando. Eu gostaria agora, semana passada nós falamos sobre homens e mulheres que carregam uma porção do reino de Deus. Então eu gostaria agora que você, por favor, não fique desatento. Eu gostaria agora que você juntasse com alguém que está do seu lado, como a gente sempre faz aqui. Homem com homem, mulher com mulher, por favor, junta com a pessoa que está do seu lado, ou que está atrás de você, ou uma pessoa que você talvez não conheça. Semana passada nós falamos sobre homens e mulheres que carregam porção do reino de Deus. Então agora nós vamos fazer um exercício intencional. Nós vamos fazer um exercício intencional sobre aquilo que ministramos na semana passada. E é bem simples, porém, eu creio que pessoas já começarão a ser tocadas nesse exato momento. É muito simples, a pessoa que está do seu lado, você acabou de juntar com alguém, então você vai dar uma palavra para essa pessoa. Não se preocupe em tentar adivinhar algo, não se preocupe em tentar sondar o coração, a mente da pessoa, não é um jogo de adivinhação, você vai de verdade mentalizar, intencionalizar e dar uma palavra para essa pessoa. Nós cremos que todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que tem o Espírito Santo, tem a habitação do Espírito Santo, carrega uma porção do reino de Deus. Então se você carrega uma porção do reino de Deus, você tem uma porção do reino de Deus para dar para alguém.
Então eu vou te dar agora 10 segundos para você pensar. Nós iremos fazer 2 orações, um vai orar pelo outro. Então você vai ter 10 segundos para pensar. Olha bem no olho da pessoa que está na sua frente, mentaliza, pensa numa palavra poderosa e lembre-se, aquilo que nós estamos fazendo aqui vale para hoje, para agora, mas ecoa na eternidade. Então olha no olho da pessoa, dê uma palavra e talvez a palavra que você liberar para ela agora pode destravar o destino dela, pode mudar a eternidade dessa pessoa, pode tirar ela de um cativeiro que ela não sabia que estava, pode reacender uma chama que até então estava morta, pode reposicionar alguém que estava perdido na sua missão. Então vamos lá, olha para a pessoa que está aí na sua frente, dê uma palavra para essa pessoa e ora pela vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Jesus, intencionalmente, para que o Senhor toque o coração dos meus irmãos, para que o Senhor toque a nossa mente, para que o Senhor mexa e abale tudo aquilo que não está em Jesus, caia por terra agora. Nós cremos que todo homem e mulher nascido de novo tem poder, tem uma porção poderosa do Espírito Santo. Então é com essa porção que nós carregamos, com essa porção que nós usamos. Em nome de Jesus, Deus, dê uma palavra de conhecimento para os meus irmãos agora. Coloque palavras na boca, Jesus. Coloque no nosso coração algo que possa mudar a realidade da pessoa que está na nossa frente. Coloca no nosso coração discernimento para mudar o ambiente, para virar a chave do ambiente, Deus. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, o Senhor vai fazer por meio da igreja. Pai, vai tocando, Jesus. Vai tocando cada coração agora. Vai tocando cada pessoa que precisa de uma resposta. Cada pessoa que precisa de uma resposta de Deus nesse lugar. Que o Senhor possa tocar, Jesus. Não da maneira com que a gente queria receber, mas com a maneira que o Senhor quer ministrar na vida de cada um. Vai fazendo do seu jeito, Deus. Vai fazendo da sua maneira. Nós não queremos interferir naquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos manipular aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso nós oramos por discernimento. Nos dê discernimento nessa hora, Jesus. Coloque palavras poderosas na nossa boca, Deus. Nós cremos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então que nós possamos ser aqueles que coloquem o coração para fora. Em nome de Jesus. Agora a segunda pessoa, ou seja, aquela que acabou de receber a oração. Se você recebeu a oração, quem ainda está orando pode continuar. Quem está abraçado pode ficar abraçado, não precisa se desligar. Agora você que acabou de receber a oração, você vai fazer o oposto, você vai ser intencional. Você vai dar uma palavra para essa pessoa que você quer que essa pessoa ore. Pode ser uma dificuldade, pode ser um problema que você está passando. Se não quiser, não precisa entrar em detalhe. Mas é algo que você crê que pode ser curado e tratado através da igreja. Que pode ser curada e tratada dentro da igreja. Então você que acabou de receber a oração, ou melhor, você que acabou de orar, agora você vai falar para essa pessoa. Fale uma palavra, um desafio. Pode ser algum relacionamento, pode ser algum problema com algum familiar, pode ser algo que Deus está fazendo, relatando relações de pai com filhos, de maridos com esposas. Pode ser algo que você tem enfrentado sozinho, mas nós cremos que toda vez que você coloca, que você deposita aquilo que é a sua angústia, aquilo que é o seu medo, aquilo que é o seu problema no seio da igreja, a igreja tem poder, legalidade e autoridade para tratar de você. Então você que tem alguma dificuldade, seja física, espiritual, emocional, compartilhe com a pessoa que está na sua frente agora e mais uma vez a igreja vai orar. Te dou 10 segundos para você falar com essa pessoa e a gente vai orar mais uma vez. Só uma dica, não fique com vergonha, não esconda e não omita, porque talvez a resposta para a sua cura que você tanto precisa está dentro da igreja. A resposta para a cura que você tanto precisa está dentro da igreja. Se você não estiver abraçado com ninguém, se você já acabou de orar, estenda sua mão mais uma vez. Como eu falei, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o horário. Nós já estamos na ministração.
Estamos na série Reino de Deus. Então aquilo que nós queremos fazer nessa noite é que as pessoas sintam e experimentem a verdade do Reino de Deus. A realidade daquilo que Jesus trouxe à terra, não somente com palavras, mas com o coração totalmente aberto, totalmente disponível. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor agora recolha todos esses pedidos, todos esses anseios, todos esses medos, todas essas mazelas, todas essas culpas, todas essas angústias, que o Senhor recolha agora por meio do Espírito e leve aos pés do Senhor, leve ao trono de Deus, que somente Ele pode curar, sarar e tratar tudo aquilo que precisa ser reposicionado. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a igreja tem poder. A igreja tem poder para restaurar todo o coração quebrado, todo o coração machucado, toda a alma ferida, todo espírito que sofreu qualquer dano, seja espiritual, seja natural. Nós cremos que a igreja de Jesus tem poder para curar. Nós cremos que a igreja de Jesus tem poder para virar o ambiente, para redefinir destinos, para trazer à memória propósitos, missões. Nós cremos, Jesus. E porque cremos, oramos, porque cremos, pedimos, porque cremos, ensinamos. Em nome de Jesus. Antes de voltar para o seu lugar, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Depois uma forte salva de palmas ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 9. Antes da gente começar, tem um aviso aqui sobre um carro. Se você puder ir lá na recepção, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus versículo 6, capítulo 10, na minha versão diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só para dar um plano de fundo, tem gente que está nos visitando, nós estamos na nossa série Reino de Deus. Então, semana passada, nós falamos sobre homens e mulheres que carregam, que possuem, que se apossaram da porção do reino de Deus, da porção que elas têm do reino de Deus, para juntos construir e trabalhar naquilo que Deus está fazendo. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre homens e mulheres que têm o coração do reino de Deus. Coração do reino de Deus. É óbvio que a gente vai usar Jesus como plano de fundo, vai usar Jesus como exemplo, mas eu gostaria que você me desse muita da sua atenção, porque como eu falei no começo, e não foi da boca para fora, eu creio que Deus quer ministrar pessoas intencionalmente nessa noite. Eu creio que Deus quer tratar algumas coisas com pessoas nessa noite. Eu creio que Deus quer reposicionar o entendimento e principalmente o coração de algumas pessoas nessa noite. Então nós cremos que por meio do Espírito isso irá acontecer. Amém? Amém. Mateus capítulo 6, versículo 10, só para dar um plano de fundo, um contexto bem rápido. Como a gente sabe, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. E quando Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso, ele já começa a mostrar não somente o seu coração, mas também o coração do seu Pai, o coração de Deus. Porque perceba que Jesus está na terra, né? Deus encarnado, Deus feito homem na terra, orando a Deus que está no céu. Então tem algo muito misterioso, tem algo muito poderoso, muito profundo, porém algo muito simples. Jesus está mostrando para nós qual é o coração do tipo de gente que se apossa do reino de Deus e porque se apossou do reino de Deus, pode orar pelo reino de Deus, ou para que venha o reino de Deus. E quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, se a gente olhar o contexto de Lucas capítulo 11, e essa é uma chave muito poderosa,
a gente vai ver que os discípulos, eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então perceba que os discípulos que caminhavam com Jesus, que viram Jesus transformando a água em vinho, que viram Jesus dando visão ao cego, que viram Jesus ressuscitando morto, que viram Jesus andando sobre as águas, que viram Jesus ensinando parábolas, pregações maravilhosas, eles chegam para Jesus e perguntam: mestre, ensina-nos a orar. Ninguém passou pela cabeça de nenhum dos discípulos que Jesus ensinasse a fazer um milagre, a fazer uma cura, por exemplo. Porque eu percebo que não somente na forma com que Jesus ensinava, mas principalmente na forma com que Jesus vivia, ficava muito claro para os discípulos que tudo aquilo que Jesus fazia era resultado da vida de oração que ele tinha. Tudo aquilo que Jesus manifestava visivelmente era resultado da vida de oração que ele levava de forma invisível. Então percebe que os discípulos estão acompanhando Jesus, estão caminhando com Jesus, estão vendo Jesus fazendo um monte de coisa, e num determinado momento chegam para Jesus e falam assim: cara, ensina a gente a orar. Ensina a gente a ter esse coração. Ensina a gente a entrar nesse lugar que você entra e sai de lá transformado. Ensina a gente a andar exatamente como você anda. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que a gente fala que é a nossa oração modelo. Eu não vou entrar na oração toda, para a gente não sair do nosso tema, mas no versículo 10, na segunda parte da oração, Jesus solta uma chave: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Jesus é alguém que, diferente dos discípulos, ele tem entendimento e consciência das duas realidades, das duas perspectivas, tanto do céu quanto da terra, tanto daquilo que é eterno quanto daquilo que é passageiro, tanto daquilo que não se vê como daquilo que se vê, como Paulo diz. E nesse cenário, com esse entendimento, com esse coração, que é a chave que a gente quer falar nessa noite, ele ensina os discípulos a fazer uma oração contrária, indo na contramão, indo confrontando todos os ensinamentos que tinha não somente naquela época, mas também é muito forte, muito comum nos dias de hoje. Porque como é que a gente ensina hoje? Como é que a gente vê sendo ensinado por aí hoje? Cara, o mundo está um caos. O mundo não tem nenhuma perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, a Bíblia, que já dá um spoiler da história, está falando que naqueles dias as coisas irão piorar. O amor das pessoas vai esfriar. Esse caos que a gente vê hoje vai ficar ainda pior. Então, qual tem sido os nossos ensinos, nossas orações, nossos pedidos, e muitas das vezes até sem mesmo que a gente externalize, mas aquilo que fica ali no nosso coração: cara, não vejo a hora de ter acesso ao céu, não vejo a hora de ir para o céu. Então está falando de um coração escapista, de um coração que olha para uma realidade presente, olha para uma realidade visível, palpável, de fato aquilo que é real, e nossa primeira perspectiva, nosso primeiro pensamento é do escape. Quando é que a igreja vai para o céu? Quando é que a gente sobe e o mundo que se exploda? Quando na verdade Jesus está reposicionando o coração através do ensino. Jesus está reposicionando a maneira como a gente vê as mesmas coisas. Jesus está trazendo uma outra ótica da mesma perspectiva. Jesus está colocando na mesa um outro coração no mesmo cenário. Jesus está colocando para os seus discípulos que existe uma outra realidade além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Eu falei hoje de manhã que os discípulos, quando começam a andar com Jesus, eles se enchem de expectativa. Muitas das vezes isso acontece comigo, e se você for sincero, também acontece às vezes com você. Da gente começa uma jornada, uma caminhada com Deus, e a gente se enche de expectativa. E Paulo Borges Júnior fala algo que eu gosto muito. Ele diz que uma das principais funções, aspas, uma das principais funções de Deus é frustrar todas as suas expectativas. Porque se você é alguém que deposita expectativa em algo, é porque você acredita que isso, algum lugar, de alguma maneira ou de alguma forma, tem uma possibilidade de dar errado. Então Jesus reposiciona o coração. Ele não trabalha com uma expectativa de futuro. Jesus trabalha com uma convicção de eternidade. Quem tem convicção, trabalha por aquilo que carrega. Quem tem expectativa, trabalha por aquilo que está vendo, por aquilo que está ouvindo, por aquilo que está sendo ensinado. Por isso que quando Paulo adverte lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala, o segredo
para ser atribulado, para ser perseguido, para ser maltratado, para ser caluniado. O segredo é fixar os olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno. Mas aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se lê, aquilo que se pesquisa, isso é transitório e passageiro. Isso tem prazo de validade. Isso o ladrão rouba, a ferrugem corrói. É fácil arrombar, é fácil acessar, porque é um coração que está depositando tesouro na terra. É um coração que está depositando tesouro aos olhos humanos. É um coração que está depositando aquilo que tem de mais valioso num lugar onde facilmente pode ser consumido. Então, quando Jesus aparece com esse novo ensinamento, quando Jesus aparece com essa nova realidade, como eu falei, alguém que tem acesso, alguém que tem consciência às duas realidades, ele está andando com os discípulos e o mundo está um caos, eu sei. O mundo está horrível, olha só isso, a opressão do Império Romano. Olha Jesus no contexto de Jesus. E ele fala, cara, sim, é verdade, mas eu posso só apresentar para vocês uma segunda via. Eu posso apresentar para vocês uma outra realidade, uma outra opção. Eu posso apresentar para vocês algo que o coração de Deus está interessado. O segredo da oração do Pai Nosso é Jesus apresentar a mente e o coração de Deus. É como se Jesus estivesse falando, prestem muita atenção nessa oração que eu vou ensinar aqui, porque eu vou falar exatamente aquilo que meu Pai está interessado. Eu vou falar exatamente aquilo que prende a atenção do coração de Deus. Eu vou falar exatamente sobre aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sente e aquilo que Deus quer fazer. E no segundo verso da oração ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então Jesus apresenta para a gente uma nova realidade até então. Um cenário que até então ninguém era inalcançável. Um cenário que até então não era possível. Jesus traz, apresenta, coloca na mesa, coloca à frente dos discípulos um reino de Deus feito de acordo com a vontade de Deus. Por que o reino de Deus precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus? Muito simples. Vontade do homem é egoísmo. Vontade de Deus é propósito. Se a sua vida fosse movida pelas suas vontades, pelas minhas vontades, a gente ia ver o quanto egoísta nós somos. Se tudo que acontece na minha vida dependesse da vontade que eu tenho para mim mesmo, eu ia ver o quão egoísta eu sou. O quão egoísta nós somos diante de um certo poder. Mas quando a gente olha para a vontade de Deus, a gente vai ver que Deus é um Deus que se move por propósito. Deus é um Deus que se move pelo senso de eternidade. Deus é um Deus que começou uma obra lá em Gênesis 1. Vai acabar essa mesma obra em Apocalipse 22. O que você pode fazer é ter o privilégio de participar. Deus, onde é que eu me encaixo naquilo que você está fazendo? O que é que eu preciso mudar no meu coração para entrar naquilo que o Senhor está fazendo? Qual é a chave que ainda não está colocada no lugar certo para que eu possa viver exatamente a vida que você quer que eu viva? Embora Deus seja um Deus que se move, seja um Deus que está sempre se movendo, está sempre falando, Deus está fazendo uma única coisa. Deus só tem uma obra. Deus só tem um trabalho. Primeira chave para o coração de homens e mulheres que entenderam e possuem o coração do reino de Deus, homens e mulheres de uma coisa só. Perceba que quanto mais sensível a gente fica da voz de Deus, quanto mais sensível o nosso espírito está daquilo que Deus está falando, comunicando e fazendo, cada vez mais a gente se torna homens e mulheres de uma coisa só. Homens e mulheres que não têm mais tempo para dividir e negligenciar aquilo que Deus deu. Homens e mulheres que já não colocam mais na balança a sua vida pessoal e a vida que Deus deu. Homens como Maria, com o coração de Maria, homens e mulheres com o coração de Maria, que quando Jesus chega no ambiente, Marta continua trabalhando, Maria senta aos pés do Senhor. A gente já falou isso aqui diversas vezes. A gente trabalha, a gente serve, como a Giovana falou, se você quiser servir no voluntariado, a gente trabalha, a gente serve, a gente coopera, a gente faz tudo em prol da presença de Deus. Uma vez que a presença de Deus chega no ambiente, ninguém mais faz nada. Agora a gente só desfruta, a gente só usufrui daquilo que a gente construiu. Marta, você está fazendo muita coisa, mas
uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Davi, uma coisa eu peço ao Senhor e é o que eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial. Quanto mais sensível você fica à voz do Senhor, quanto mais sensível o seu espírito fica de Deus, cada vez mais você se torna um homem e uma mulher de uma coisa só. Não existem mais duas vidas. Não tem como mais negligenciar aquilo que Deus te deu. E sabe qual é o mais gracioso disso tudo? Aquilo que Deus te deu, você sabe exatamente o que é. Aquilo que você ainda está em falta, aquilo que ainda está em débito, aquilo que ainda você não começou a fazer, você sabe exatamente como é. Você sabe exatamente o passo que você tem que dar para trás, a mesa que você tem que deixar de frequentar, o tipo de gente que você tem que parar de ouvir, os lugares que você não precisa mais ir para entrar exatamente debaixo do coração do reino de Deus. Para assim como Jesus chegar nesse lugar e falar que existe uma vontade manifesta, existe uma vontade real, existe uma vontade visível. Como eu falei semana passada, o reino de Deus é invisível sim, mas ele não passa despercebido. O reino de Deus é invisível, mas ele não passa despercebido. Homens e mulheres que têm essa porção do reino de Deus são homens e mulheres que estão tocando a terra com porções de eternidade. Eu terminei a ministração hoje de manhã falando isso. Quando você sair daqui, você vai sentar na mesa para almoçar com alguém, você vai sentar num shopping, você vai sentar na casa de um amigo ou na sua casa mesmo. E Deus vai te dar a oportunidade de dar uma porção da eternidade que você tem para essa pessoa. Não desperdiça. Não deixa passar. Não deixa para depois. Não joga fora. Aquilo que você tem gente precisando. Aquilo que você já viu, tem gente querendo ver. Aquilo que você ouviu, tem gente sedenta, desesperada, se matando literalmente, porque precisa ouvir e ver aquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está vendo. Porção do reino de Deus. Homens e mulheres que se apoderam daquilo que Jesus disse, são homens e mulheres que têm o coração do reino. Jesus, quando ele fundamenta esse ensino, isso é muito poderoso, porque não é um ensino da boca para fora. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que no reino de Deus, ao contrário do mundo lá fora, ao contrário de uma faculdade, ao contrário de um colégio, seja lá o que for, no reino de Deus, na hora do ensino, tem uma coisa mais importante do que a sabedoria, que é a legalidade, a autoridade. É alguém que fala porque pode falar. É alguém que ensina porque está apto para ensinar. É alguém que passa para frente porque já recebeu a assinatura de Deus. Então, quando Jesus ensina sobre vir o reino de Deus para a terra e ser feita a vontade de Deus na terra, não é um clichê. Não é uma frasezinha de efeito para a oração ficar bonita. É porque esse é o coração que ele tem. Lucas capítulo 22, se você for para Lucas capítulo 22, 23 e 24, você vai ver a narrativa da crucificação de Jesus. Você vai ver Jesus no Monte da Oliveira, orando antes da sua crucificação. E a gente sabe do relato poderoso e detalhista que Lucas dá. Jesus chegou a suar sangue. Jesus chegou a suar sangue de tão desespero, de tão pavor, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta... Sabe, imagina Jesus totalmente homem, 100% homem, sofrendo, padecendo, estando ali naquele lugar de entrega, naquele lugar que ele saberia o que ia acontecer depois, prestes a ser torturado, humilhado, zombado, escarnecido, morto. Nesse lugar, Jesus não corrompe o coração. E é muito interessante que o versículo 43 e 44 diz assim: e estando Jesus angustiado, foi reclamar? Foi falar mal? Fez carinha feia? Fez biquinho? Não. Estando Jesus angustiado, Lucas 22, 43, 44, ele ora ainda mais intensamente. Estando Jesus num lugar onde não tem mais o que fazer, estando Jesus num lugar onde humanamente falando não tinha mais saída, ele recorre à vida que ele sempre levou. Ele ora ainda mais intensamente. Coração que não se corrompe.
Coração que tem o senso de eternidade não pode ser abalado por aquilo que é terreno. Coração que virou a chave daquilo que é eterno não é afetado por aquilo que é momentâneo. Coração que viu, deslumbrou, conseguiu olhar, acessou com os olhos espirituais aquilo que é eterno, não se abala por aquilo que é terreno. Não se abala por aquilo que é momentâneo. Então, estando Jesus prestes a morrer, ele ora: Senhor, seja feita a tua vontade. Opa! Jesus ensinou lá atrás. E quando precisou viver, ele viveu. No reino de Deus, isso ativa um princípio. No reino de Deus, isso vira uma chave muito poderosa. Por isso que hoje, você tem total legalidade e autoridade para entrar na presença de Deus e orar. Porque quando Jesus precisou viver aquilo que ele ensinou, ele viveu. Então, um princípio que foi ensinado, sendo um princípio vivido, torna-se um princípio mantido. Seja feita a tua vontade, se possível. Meu coração está pesado. Se possível, olha a angústia, olha o medo. Imagina Jesus sentindo calafrios. Se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Contudo, seja feita exatamente aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Deus olha para Jesus, sonda, conhece-o, aprova o coração de Jesus e fala: beleza, minha vontade é cruz. E é para a cruz que Jesus vai. Minha vontade é morte para trazer vida. E é morrer que Jesus vai. Minha vontade é condenação para trazer salvação. Jesus é condenado para que hoje, pelo seu sangue, eu e você possamos ser salvos. Alguém que entendeu o coração do reino de Deus é alguém que vai se mover pelo coração do reino de Deus. Uma vez que o seu coração está naquilo que Deus está fazendo, sua mente, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, suas mãos, seus pés vão andar exatamente naquilo que Deus está fazendo. Por isso que Jesus é muito cauteloso, Jesus é muito cuidadoso ao cuidar do coração. Jesus tem muito carinho, muito zelo quando ele vai tratar do coração, porque ele sabe que se ele ganhar o seu coração, ele ganha você. Se ele ganhar o seu coração, ele ganha sua mente. Se ele ganhar o seu coração, ele ganha sua atenção, seu entendimento, seu intelecto, suas mãos, seus pés. Por isso que ele faz questão de fundamentar um coração padrão para o reino de Deus. Deus, quando olha para Jesus, vê Jesus orando exatamente aquilo que ele ensinou, passando, sendo uma prova viva da oração. A gente sempre fala isso aqui nessa casa. Toma muito cuidado com aquilo que você está orando, porque é bem provável que Deus levante você como resposta para a oração que você está fazendo. Deus leva muito a sério esse negócio de oração. Deus leva muito a sério esse negócio de oração. Então, toda vez que você botar o joelhinho no chão, começar a chorar e orar fervorosamente, de verdade, é bem provável que Deus levante você para ser resposta para a oração que você está fazendo. Amém? Então, Jesus está nesse lugar. Deus olha para o seu coração incorruptível e acontece aquilo que a gente viu, que a gente lê em Filipenses capítulo 2. Vai falar que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que tinha que se apegar. Muito pelo contrário, ele se esvazia a si mesmo, se coloca na condição de homem. E na condição de homem, ele se humilha à condição de servo de todos. E é obediente em toda a sua vida, inclusive na sua morte e morte de cruz. Aí o versículo continua: e por essa razão, que razão? Poder? Milagre? Boa oratória? Não, obediência. Por essa razão, obediência. Por essa razão, Deus pega o nome de Jesus e coloca o nome de Jesus acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que Jesus faz, ele deixa de modelo como alguém que vai ter o coração do reino de Deus, tem um único propósito: glorificar Deus Pai. Fiel até a morte e morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para a glória de Deus Pai. O maior sucesso não, a maior recompensa da nossa vida e jornada ministerial é o quanto nós temos glorificado a Deus.
é o quanto que daquilo que nós estamos fazendo glorifica a Deus. Eu lembro que ano passado eu estava ministrando sobre Noé e eu dei uma ilustração. Se Deus falasse para você, te oferecesse um contrato em branco, falando que por mais devoto que você seja, por mais intensa que seja a vida de oração, por mais poderosa que sejam os seus momentos de intimidade com Deus, por mais profundo que seja o seu relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que você vai receber de recompensa é Ele mesmo. Sem nenhum reconhecimento humano. Sem ninguém nem saber aquilo que você está fazendo. Sem ninguém conseguir ver o quão bom você é. Quão bonito você canta. Olha que legal a pregação dele. Caramba, olha como fulano ora. Sem ninguém, nunca. Você passar uma vida inteira tendo somente Deus como recompensa de tudo aquilo que você faz. Será que o nosso coração deixaria a gente assinar esse contrato? E eu lembro que nessa pregação eu terminei falando sobre isso. Deus está chamando homens e mulheres para viverem para a plateia de uma pessoa só. Homens e mulheres vão passar a vida inteira para a plateia de uma pessoa só. Só Deus do outro lado. E eu cito mais uma vez minha mãe, que dizia que sempre quando ia orar, ela falava que, brincava, né? Ó, não canto bem, não prego lá igual você, igual seu pai, mas tem uma coisa, no céu as pessoas me conhecem, no inferno as pessoas me temem. No céu as pessoas conhecem, no inferno temem. Resumindo a jornada da nossa vida, posicionamos o coração, passamos a ser homens e mulheres que são conhecidos no céu e temidos no inferno. Homens e mulheres que chegou no ambiente, o ambiente vira. Fulano entrou na sala, mudou. Fulano vai almoçar com a gente hoje, a mesa muda. Hoje quem vai apresentar o trabalho é fulano. Apresentou o trabalho, o ambiente muda. Hoje quem está na cantina é fulano. Vai servir na cantina, o ambiente muda. Porque fala muito pouco sobre aquilo que a gente está fazendo e muito mais pelo coração que a gente está carregando. Por isso que, mais uma vez, eu reafirmo, Jesus é muito verdadeiro, muito enfático, muito repetitivo no trato com o seu coração. Porque quando ele ganhar seu coração, ele ganha você por completo. Ganhou seu coração, ganhou seu trabalho, ganhou seu dinheiro, ganhou seu tempo, ganhou suas relações, sua prioridade, tudo. Ganhou o coração. Jesus para os discípulos e eu imagino Jesus com aquela vida corrida, né? Os evangelhos vai falar que multidões o seguiam. Então, de repente, alguém vira uma chave. Mestre, ensina-nos a orar. Opa, eu imagino Jesus, né? Tipo, caraca, alguém abriu a portinha, alguém chegou lá. Claro, senta aí, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha. Nossa perspectiva, nossa ótica, nossa percepção, como alguém que nasce de novo, não é de fugir quando é tempo. Não é de sair daqui enquanto pode. Não é de se esconder porque está tudo muito ruim. Mas é, uma vez que eu me aposto, agora eu sou responsável por virar isso aqui. Eu sou responsável por fazer isso aqui acontecer. Eu agora sou de fato o embaixador do rei, como fala em Coríntios. Embaixador do rei. E desde a época que eu era embaixador, eu lembro disso. Nath lembra lá na Batista, competição de ler a Bíblia, pau quebrava dentro da igreja. Um lê a Bíblia, empurrava para achar. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. E o outro já sabia de cabeça, fingia que abriu, enfim. Mas desde que eu era novinho, isso mexia muito comigo, embaixador do rei. E aí quando eu fui crescendo, fui entendendo, fui aprendendo. E a gente sabe que embaixador, né? Quando você fala de embaixador, você vai visitar alguma embaixada. Por exemplo, se você for na embaixada brasileira nos Estados Unidos, você vai num lugar que representa a nossa nação numa outra nação. Então você pensa que isso é poderoso demais. Responsabilidade.
Você pensa que Jesus está indo, e agora a gente meio que rompe, vai para um outro nível, chega num novo estágio, não só de alguém que segue, ouve, come, enche a barriga, de um mero seguidor, e agora você é um embaixador. É como se Jesus estivesse falando, eu volto com o Pai, como ele fala em Mateus, fala em Lucas no Evangelho, e eu deixo vocês. Olha que responsabilidade isso. Você imagina Jesus chegar e falar assim, eu estou indo para o meu Pai, eu estou voltando para o céu, porque eu deixo João, um homem que é exatamente como eu sou. E agora ele é um representante de mim na terra. Quem olha para o João me vê. Quem conversa com o João ouve as minhas palavras. Quem recebe um abraço do João está sendo abraçado por Jesus. Se João se propuser a cuidar de alguém, é Jesus pastoreando essa pessoa. Embaixadores, imitadores, porta-voz, alguém que leva uma bandeira, alguém que assume uma bandeira. Isso fala de quê? Fala de uma autoridade. Homens e mulheres que têm o coração do reino de Deus, acessaram a autoridade espiritual que Deus dá. Não tem muito segredo. O que é autoridade espiritual? Eu acho que eu já falei isso aqui, acho que foi na escola Metanoia. Imagina que ali na frente começa uma festa ali. Vou dar um exemplo bem raso para você entender. Vamos supor que ali na frente começa uma festa. Som alto está atrapalhando a gente. Eu pego o Léo, que tem uma cara de... né? Que vai me bancar lá. Pego o Léo e falo ali, mano... ou o William. E eu falo, mano, vamos acabar com aquela festa na marra. Vai eu, Léo e o William. A gente chega ali. Acabou a festa. O que vai acontecer? Cada um vai levar uma banda. O William corre para um lado, o Léo corre para o outro e eu corro para o outro. E a festa continua. Continua. Aí no mesmo cenário, eu chego, pego um distintivo da Polícia Federal. Boto um em Léo, um em William e um em mim. Aquele bonezinho azul. Paro com a viatura ali na frente. E falo assim, acabou a festa. A festa acaba, na hora. As mesmas pessoas. Só mudou o bonezinho e o distintivo. Sabe por quê? Porque agora a gente está falando em nome de uma coisa que é muito maior que a gente. Autoridade. Quando Jesus deixa a gente aqui na terra e te empodera, dá o coração que ele tem, é como se ele estivesse falando, vai. Vai sem medo. Ou vai com medo mesmo. Porque agora você está falando em nome de uma coisa que é muito maior que você. Você está carregando algo que é infinitamente maior que você. Você está carregando algo que, se não fosse pela graça, por meio do Espírito, você não podia. Você não merecia. Não era justo. Mas Efésios diz que, pelo muito amor com que Deus nos amou, Efésios capítulo 2, e esse texto termina de forma linda. É muito interessante, eu falei isso na outra semana, que foi a meditação final que eu fiz nas duas pregações. Efésios capítulo 2 começa dizendo que nós estávamos mortos. Aonde? Nos nossos delitos, transgressões e pecados. Começa assim. Você estava morto. Não tinha dentro de você a menor perspectiva de ser bem-sucedido lá na frente. Não estou falando de uma carreira, de uma profissão. Estou falando como um homem ou uma mulher, alguém. Alguém que se posiciona e fala, porque tem autoridade, porque é empoderado. A gente estava morto, perdido. E Paulo vai discorrendo todo o texto, e no final do texto, de Efésios 2, ele diz assim, mas agora, vocês estão sendo preparados para serem morada de Deus por meio do Espírito. Imagina que Deus olha para a gente, vê o nosso coração, o som da nossa mente, o nosso espírito, e por mais improvável que a gente possa ser, estamos sendo preparados por Deus para ser uma morada do Espírito. Então o que eu faço com isso? E agora, para onde é que eu vou? E ecoa a mesma pergunta de semana passada. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, está um caos danado, né? O negócio está feio. Onde é que está o reino de Deus? Lucas capítulo 17, versículo 20. Jesus fala,
O reino de Deus, a partir de agora, está em todo lugar que você colocar a ponta dos seus pés. O reino de Deus chegou. O reino de Deus agora é alguém. O reino de Deus agora é um homem. O reino de Deus agora é uma mulher. O reino de Deus é alguém que nasceu de novo. O reino de Deus é alguém que se apossou. Não deixou passar exatamente aquilo que Deus disse. O reino de Deus está aqui? O reino de Deus está ali? Não. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. O reino de Deus é uma porção daquilo que Deus é dentro de você. O reino de Deus é uma porção daquilo que Deus é dentro de mim. O que eu vou fazer com isso amanhã? O que eu vou fazer com isso amanhã quando eu acordar? Como é que eu vou administrar isso durante a semana? Como é que as pessoas terão conhecimento? Como é que as pessoas sentirão? Como é que as pessoas serão tocadas por aquilo que nós estamos carregando? A oração Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e venha a tua vontade. A vontade de Deus é sempre carregada do propósito de Deus. Eu acho que a gente já falou isso aqui, mas Deus, ele não se move por poder. Deus, ele se move por vontade. E todo o seu poder trabalha em prol da sua vontade. Todo o seu poder é usado em favor da sua vontade. Por isso que eu reitero, talvez a coisa que a gente mais precisa ter atenção quando fala sobre o coração do reino de Deus é exatamente isso. A vontade do homem aponta sempre para o egoísmo. E a vontade de Deus aponta para um propósito. A missão de Deus aponta para o propósito de Deus. A missão de Deus aponta para o destino, para a jornada que Deus tem para o homem. Lá em Lucas, quando Jesus ensina sobre aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Aqui Jesus está falando do conceito que a gente conhece como psique. É como se Jesus estivesse falando: tem a vida que você quer levar, tem a vida que você tem a vida que você está vivendo, e tem a vida que eu escolhi para você. Aquele que quiser levar essa vida aqui, que você já vive, que você já leva, já faz aquilo que você quiser, esse já perdeu a vida há muito tempo. Esse já está morto e não sabe. Mas aquele que abrir mão dessa vida para viver aquela vida que eu tenho, esse sim achará. Esse sim encontrará sentido. Esse sim encontrará propósito. Esse sim encontrará missão. De manhã a gente falou isso aqui para que Deus nos livre de ser um crente que vai passar a jornada na terra sem cumprir a missão. Que Deus nos livre de ser alguém sem propósito. Que Deus nos livre de ser alguém que só vê a missão do outro sendo cumprida. Que Deus nos livre de ser aquele que todo dia vai arrumar desculpa para negligenciar aquilo que Deus deu. Que Deus nos reposicione urgentemente. Que Deus trate do nosso coração urgentemente. Que Deus mude tudo que tiver que mudar urgentemente. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente já até riu bastante disso. Pode, Gabi? Você permite? A gente estava no grupo de discipulado. A gente riu, mas é sério, tá, gente? A gente estava no grupo de discipulado. E aí, na nossa primeira reunião, você que frequenta o seu GD, você sabe que a gente falou sobre vida de oração, lugar secreto, tempo com Deus. E aí, no final, a gente estava conversando, debatendo, né? O que a gente pode fazer para ser mais intencional, o que a gente pode fazer para ter mais tempo com Deus, como a gente rever nossas prioridades. E a gente chegou no senso comum que, de fato, não tem muita desculpa para dar. É questão de prioridade. É questão de organizar a vida, de endireitar o tempo, de ter prioridade. E no final dessa nossa primeira reunião, Gabi orou, né? Pedindo por tempo, prioridade, aquela coisa toda, de ter mais tempo para estar com o Senhor, de ter mais tempo para orar, para meditar. Fomos para casa. E na quinta-feira passada, no nosso último encontro de GD,
Ela chegou com um sorrisão e depois mudou o sorrisão. Enfim, ela falou, eu quero falar um negócio pra vocês, que eu orei pedindo mais tempo para o Senhor, pedindo que queria estar mais com Ele, e fui demitida do estágio. E eu até falei isso com a Larissa depois. Eu falei, cara, eu vibro, que pena, poxa. E ficou um clima assim, né? E eu joguei a bola para lá, eu falei, vou deixar ela falar. Ela falou, fui demitida do estágio. Mas que bênção, vou ter mais tempo para estar com o Senhor. Eu falei, amém. Olha como Deus trabalha. Mas, Senhor, se for da tua vontade ela voltar, tá? Mas assim, claro que é uma brincadeira, mas tudo aquilo que é natural é afetado pelo ambiente espiritual. Ao contrário da gente, muitas das vezes, né? Eu lembro quando a gente chegava lá na reunião dos embaixadores. Você quer orar por alguma coisa? E aí o irmãozinho falava, né? Eu quero. Eu quero orar pela minha vida financeira, né? Trabalho, pô, beleza e tal. Você? Eu quero orar pela minha vida sentimental, né? Beleza. E você? Pô, quero orar pela minha vida acadêmica, né? Que tá meio... Aqui já são 3 vidas diferentes, né? Só no mesmo lugar. Ao contrário da gente, Deus não é assim. Ao contrário da gente, a ótica, a jornada do reino de Deus não é assim. Vida isso, vida aquilo, tempo isso, tempo aquilo, dia A eu tô bem, dia B eu tô mal, não. Você tem uma vida só. E essa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. Quer tenha estágio, quer não. Quer esteja trabalhando, quer não. Quer ganhando 20 mil, amém, Jesus. Quer ganhando 2.500. Vivam a vida para a glória de Deus. Por isso que eu disse que é muito poderoso quando Paulo termina a jornada ministerial de Jesus em Filipenses, capítulo 2, ele diz, para a glória de Deus Pai. Ele poderia terminar de qualquer outra maneira. Foi crucificado para seu mérito, para que ele fosse reconhecido, para que seu ministério, para que dessem testemunho dele, para que as pessoas se convertessem, de qualquer forma que você imaginar. Mas a vida de Jesus terminou exatamente como começou, para a glória de Deus Pai. Uma vez interrogaram Jesus, ele é cego e por que ele nasceu assim? Foi a mãe que fez alguma coisa? Foi o pai? Foi ele? Foi alguém lá atrás na família? Por quê? Para a glória de Deus Pai. Cego, veja. Propósito missional, propósito da nossa vida, da nossa jornada, é achar o coração de Jesus. Achou o coração de Jesus, transiciona. Tira o seu coração, e quando eu falo tira o coração, eu falo dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, daquilo que você acha que você merece. Porque tem muito disso, né? Caraca, eu vou na igreja todo domingo, eu dou dízimo, eu dou oferta e fulano da cadeira do lado conseguiu a promoção. E fulano que sentava lá atrás passou na minha frente na faculdade. E fulano trocou de carro primeiro que eu. Pô, e quem disse que a gente merece e fulano não? Quem disse? Deus está sondando o coração, Deus está sondando mente, Deus está tocando espírito e afetando, tocando e transformando as suas necessidades, não as suas vontades. Mais uma vez, se a gente for guiado por vontade, só eu me dou bem nessa história. Mas quando a gente entra na vontade de Deus, a igreja, corpo, plural, o todo, embora tenha poder para mudar qualquer cenário, qualquer ambiente, qualquer realidade, a especialidade de Deus continua sendo mudar pessoas. Mais uma vez, embora tenha poder para mudar qualquer ambiente, cenário e realidade, a especialidade de Deus continua sendo mudar pessoas. Por quê? Uma pessoa que foi uma vez mudada por Deus, uma vez, enfrenta qualquer ambiente, cenário e realidade.
Se uma vez você transicionou seu coração para o coração de Jesus, uma vez você abriu mão das suas vontades para a vontade de Deus, a gente passa a caminhar igual Jesus. Todo lugar é um lugar que precisa receber o reino de Deus. Todo coração é um coração que precisa conhecer o reino de Deus. Toda mente é uma mente que precisa ser afetada pelo reino de Deus. Por quê? Porque agora não fala mais de uma pregação, de uma música, de um ensino. Fala do coração que a gente carrega. Fala daquilo que você tem. Fala daquilo que eu tenho. Fala daquilo que a igreja tem. Quando a igreja entende aquilo que tem, manifesta e bota para fora aquilo que tem, aí acontece aquilo que a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão. Porta, meu irmão, é instrumento de defesa. Quem está trancado, escondido, com medo da gente, é o inferno. Se a igreja se posicionar, se apossar, pegar aquilo que é dela por direito, as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja do Senhor segue avançando de glória em glória. A igreja do Senhor segue avançando de glória em glória. Até que a gente consiga concluir e terminar a nossa missão. Até que a gente consiga concluir e terminar aquilo que Deus deu. Se a sua jornada culminar somente em ter um coração transformado para o coração de Jesus, você já cumpriu com êxito. Ah, mas fulano prega, fulano canta, fulano grava, fulano viaja, fulano... Se a sua jornada culminar em ter o seu coração mudado pelo coração de Jesus, você conseguiu sua missão. O que Jesus vai fazer depois, aí você deixa com ele. Aonde Jesus vai te levar, aonde a sua música vai chegar, aonde sua pregação vai chegar, aonde o seu abraço vai chegar, aonde seu conselho vai chegar, isso é com Deus. Se concentre em gastar toda a sua vida tendo um coração parecido com o coração de Jesus. Imagina que poderoso é Deus olhar para a gente e perceber, sentir a mesma coisa que ele sentia por Davi. Um homem segundo o meu coração. Uma mulher segundo o meu coração. Alguém que, embora tenha consciência de pensamento, de sentimento, abriu mão disso tudo porque conheceu e teve acesso a algo melhor, algo superior, algo mais nobre. Em Mateus capítulo 13, Jesus ensina sobre a parábola da pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, 42, 43, se eu não me engano. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante. Perceba, o reino de Deus não é semelhante à pérola. O reino de Deus é semelhante ao homem negociante que procura por pérola, até que ele acha uma pérola de grande valor. Vai, vende tudo que tem, volta e compra a pérola. Pensa que um negociante de pérola preciosa. Então, é alguém que, ao contrário de mim, tenta entender pela mente, percebe que é alguém que trabalha negociando pérola. Então, o cara deve ter um monte de pérola em casa. Vende, troca, compra, negocia. A função da vida dele é negociar a pérola. Só que tem um dia, meu amigo, um dia, que ele encontra uma pérola de grande valor. Ou numa versão que eu gosto muito, até que ele encontra uma pedra muito valiosa. Muito valiosa. Então, quando ele olha para aquilo, tudo aquilo que ele já conheceu, viveu, negociou, comprou, trocou, vendeu, tudo perde sentido diante daquilo que ele acaba de ver. Nada mais atrai sua atenção. Nada mais tem seu tempo. Nada mais tem seu coração. Nada mais importa. E o que ele faz? Volta lá. Vende tudo que ele tem. E tudo, no grego, quer dizer tudo. Tudo que ele tem, volta e compra aquilo que fascinou a vida dele. E compra aquilo que cativou o seu olho. Compra aquilo que prendeu o seu coração. Compra aquilo que agora é dono de tudo aquilo que ele é. Uma pérola de grande valor. O reino de Deus é semelhante a esse homem. O coração do reino de Deus é semelhante a esse homem
que um dia olha para uma coisa, que um dia olha para alguém, um dia olha para algo de muito valor e considera perder tudo aquilo que tem até esse encontro. Considera perder tudo que tem até esse momento. Considera abrir mão de tudo aquilo que tem em prol daquilo que realmente importa. O reino de Deus é semelhante a esse homem. Jesus nos convida para ter esse coração. Jesus nos convida para essa jornada. E Jesus nos chama para essa missão. E antes da gente terminar, eu gostaria de ministrar não só a vida de vocês, mas também a minha. E a gente vai fazer essa oração aqui. A gente vai pedir esse coração aqui, até que a gente consiga entrar nesse lugar aqui. Jesus vai colocar algo na sua mão. Jesus vai colocar algo diante dos seus olhos. Jesus vai colocar algo na sua mente, que vai ser a coisa mais bonita que você já viu na vida. Vai ser algo que vai te cativar como nada nunca te cativou. Vai ser algo que vai prender a sua atenção como nada nunca prendeu. Vai ser algo que você vai olhar e vai pensar: caramba, o tempo todo era isso aqui. Caraca, estou há 10, 12, 15 anos na jornada e o tempo todo era isso aqui. E daqui para frente? Daqui para frente é isso aqui. Porque para trás, nada mais importa. Mudou o coração, ganhou o seu coração, ganhou tudo que você é. Se você entregar o seu coração, você está entregando tudo que você é. Se você entregar o seu coração, você está entregando tudo que você tem. Junto com o seu coração, meu amigo, vem seu dinheiro, vem seu tempo, vem seu recurso, vem seu intelecto, vem suas habilidades, vem suas prioridades. Junto com o seu coração vem tudo aquilo que você tem. Nossa oração para essa noite é exatamente essa. Que Deus quebre aquilo que tem que quebrar, conserte aquilo que está fora do lugar, reposicione aquilo que está longe, até que a gente consiga ter o coração alinhado com o de Jesus. Até que a gente consiga ter a mente alinhada com a mente de Jesus. Até que a gente consiga ter o espírito alinhado com o espírito de Jesus. Deus te deu uma missão, Deus chamou para um propósito, e Ele está te esperando. E Ele está me esperando. Tudo aquilo que Deus está fazendo na igreja hoje, a maneira com que Deus está movimentando, tocando, ministrando, começando a virar algumas chavinhas dentro de alguns corações, é exatamente para aquilo que a gente acabou de falar de Filipenses 2. Não é sobre você, é sobre um status. É para a glória de Deus Pai. Deus é tão interessado em você viver a vida que Ele quer que você viva, porque fala de uma glória que volta para Ele mesmo. Fala de alguém que vive para a glória de Deus. Fala de alguém que vive para engrandecer o nome de Deus. Fala de alguém que vive por algo que é maior do que Ele mesmo. O chamado de Deus para cada um de nós, quando Ele fala sobre o reino de Deus, e é muito poderoso que Jesus começa em Mateus capítulo 4. Existia muitos ensinamentos, muitas orações, muitas parábolas, muitas profecias sobre um reino que viria, sobre um Messias que faria, sobre aquele que libertaria o povo, sobre aquele que fazia isso, sobre aquele que fazia aquilo, e aquilo outro, e isso. E quando Jesus aparece, Ele estabelece: ei, o reino de Deus chegou. Olhem para mim, que em mim vocês verão todas as profecias, todos os salmos, todas as previsões, todos os ensinamentos, tudo aquilo que vocês cantaram a vida inteira. Olha para mim, que a plenitude daquilo que Deus quer chegou. A plenitude daquilo que Deus liberou chegou. Deus não vai enviar nada maior e melhor que Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui, disponível nesse lugar. Tudo aquilo que nós precisamos agarrar, tomar posse, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida totalmente digna diante de Deus, Deus já deu. É Jesus. É Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça.
O Espírito Santo vai começar a ministrar pessoas agora de forma intencional. O Espírito Santo vai começar a trabalhar de formas diferentes em alguns corações nesse lugar. Tem gente que agora vai começar a ser lembrada pelo Espírito de algo que está parado há um mês, uma semana, um ano. Tem gente que agora vai começar a trazer à memória aquilo que Deus deu e você negligenciou porque você achou que era pequeno demais. Você achou que não estava pronto. Você achou que não era a hora. Mas deixa eu te contar um negócio. Deus te deu. Se Deus te deu, quem prepara e faz é Ele. Tem gente agora que vai começar a ser ministrada por Deus sobre relacionamentos. Como eu disse, uma vez que você muda o seu coração, você começa a perceber lugares que você não precisa mais frequentar, mesas que você não precisa mais sentar, mãos que você não é obrigado a apertar e abraços que não está mais na hora de dar. Nessa mesma moeda, nessa mesma perspectiva, Deus vai começar a trazer à sua memória mesas que você tem deixado de sentar, alimento, pão que você tem deixado de compartilhar, pessoas que você tem deixado de abençoar e orações que você tem deixado de fazer. Pessoas agora serão tocadas na mente, no intelecto. Pessoas agora serão tocadas naquilo que pensam para afetar de fato aquilo que são. Muitas das vezes nós pensamos muito, nós nos preparamos muito para agir, quando Deus já deu tudo aquilo que a gente precisa. Então muitas das vezes Deus vai mexer com aquilo que não é para confundir aquilo que é. De fato, muitas das vezes Deus vai mexer com aquilo até que confundam os sábios chamando os loucos, até que misture aqueles que não são com aqueles que são. Por isso que você vai ser afetado agora na sua mente. Abra um pouco mão daquilo que você pensa e começa a ver aquilo que Deus sente. Abra um pouco mão daquilo que você já sabe e começa a tentar entrar naquilo que Deus está sentindo sobre você, naquilo que Deus está sentindo sobre a sua vida, naquilo que Deus está sentindo sobre a sua missão, sobre a sua jornada. Tem gente agora que Deus vai começar a tocar as mãos, e mãos fala de trabalho, mãos fala de pegar aquilo que você ainda não pegou, mãos fala de um ministério prático, mãos fala de um lugar que você tem deixado de ir intencionalmente. Tem gente agora que Deus vai começar a tocar os pés, começar a queimar a ponta dos seus pés. E pés fala de jornada, pés fala de um caminho. Seus pés falam de um lugar que Deus quer te enviar. Seus pés falam de um lugar que Deus quer te enviar, e você tem negligenciado. Seus pés estão falando de um propósito que Deus te chamou para andar, de uma palavra que Deus já liberou para você andar, e você está parado. E você ainda está parado. Tem gente agora que vai começar a ser ministrado diretamente dentro do coração, porque coração fala literalmente de entregar a vida. Coração fala literalmente de entender que não é sobre aquilo que eu penso que é bom, mas sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ministrar o coração fala de abrir mão de coisa que você acha que é essencial. Mas deixa eu te falar um negócio. Abre mão daquilo que está te travando, porque assim que você abrir mão, você dá de cara com uma pérola de muito valor. Assim que você abrir mão, você dá de cara com uma pedra muito preciosa. E por último, tem gente agora que Deus vai tocar os olhos espirituais. São pessoas que Deus quer ministrar, são pessoas que Deus quer chamar, não somente para enxergar algo bom, mas para você ser cheio daquilo que realmente importa. Jesus ensina que os olhos são a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, meu irmão, se você olhar para aquilo que é eterno, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos olharem para aquilo que é eterno, você viverá como alguém que está com o coração na eternidade. Se seus olhos olharem para o trono de Deus, você viverá com alguém que já não espera e anseia por esse mundo.
alguém que tem um compromisso com a eternidade.